Hello, it's me. Tô de volta, gente. Andei sumidinho? Andei. Mas tô aqui de volta. Por que que o tio Mício tá sumido? Aviação. Aviação é uma paixão do tio Mício. Como eu sei que nem todo mundo gosta, eu postei no canal, compartilhei com alguns outros canais que o pessoal ama aviação. Tipo, eu não faço isso por dinheiro. Tipo, eu falo tipo demais. Eu não faço isso por dinheiro, eu faço isso por apreciação. Eu gosto disso. Não ganho nada com isso. Então valeu muito a pena, tipo, descobrir o John Pioatti, que era um cara que eu assistia quando era criança, e poder gravar com ele, uma sumidade, cara. Quem tiver curiosidade, assista no canal. Tá no canal do Caiafa, o Caiafa deixou até uma forma mais, a legenda direta, fácil para assistir lá, vale a pena. É um herói, o cara é um herói, o cara é uma história viva, cara. Ele foi ativo até os 75 anos na Força Aérea Americana. 75 anos de idade dele. Agora ele está aposentado, está com mais de 80 e trabalha como voluntário no museu. E é meu amiguinho tio Mício agora. Tio Mício é fã dele, fãzaço. O cara é um cara que eu era fã, cara. Muito engraçado. Eu assistia alguns vídeos chamado, o canal era do Discovery Channel, chamava Wings. E eu estava conversando com ele, falando que a primeira vez que eu vi o F-105 Thundershift, eu vi nesse canal. Ele falou, eu ainda tenho bigode. E, pô, eu lembrava da 70ª missão de um cara bigodudo, mas eu não... Sabe, aquele negócio, será que é, será que não é? E aí, conversei com o Caiafa conseguiu o vídeo original, mandou pra gente. Cara, que prazer, que legal, valeu muito a pena. É aquele tipo de prazerzinho que você fala assim, caralho, eu achei que eu nunca fosse fazer isso na minha vida. Conhecer esse tipo de pessoa que eu sou fã de verdade, sabe? É legal. De arma eu tô afastado um pouquinho também, me desculpem. Por que eu tô afastado? Todo mundo bebe da mesma fonte que fala de arma. Tipo, são alguns canais, tipo Ian McCollum, Demolition Range, Nine Holes, Michaco e por aí vai, cara. Todo mundo bebe da mesma água. Todo mundo lê os mesmos blogs e todo mundo lê os mesmos canais de páginas de internet. Não estou criticando, não estou falando que todo mundo está errado, mas eu senti necessidade de guinar um pouco para trazer alguma coisa nova. Aí comprei uma caralhada de livro e fui devorando isso para tentar trazer alguma coisa nova. E numa dessas, um dos livros que menos me chamou a atenção era um livro chamado Glock, esse aqui, do autor Barrett. E tipo, falei, cara, o que o cara vai falar da Glock? São 32 peças, não tem muita coisa para falar aqui. Mas, velho, que livro foda. O que envolve a Glock e tudo, cara. Briga empresarial, tipo, como ele mudou o mercado norte-americano. Ele é considerado aqui hoje, a Glock, como o John Brown, cara. O que o John Brown inovou no mercado norte-americano armamentista, a Glock trouxe essa inovação, porque todo mundo se repetia. E eu não vou contar a história da cotação do exército austríaco, que eles tinham a P-38, mas queriam uma arma com alta capacidade igual a High Power, e aí veio a Glock 17 é o número da patente, e ela cabe 17 mais uma no cano. Eu não vou contar isso. Eu vou contar uma história que pra mim é muito legal. Cara, o ano era entre 92 e 94 ali, mais ou menos. Eu não posso precisar, mas eu acho que era 92. E eu lembro do meu pai, cara. Meu pai chegando pra mim e falando assim, era molequinho. Eric, tem uma arma feita na Alemanha de cerâmica. E os raios-x dos aviões não pegam ela. E, cara, vai ter sequestro, porque essa arma não aparece no raio-x, tem que tomar cuidado. Banco, os caras vão roubar banco. Banco, tudo bem, interior não tinha raio-x. Mas, cara, causavam a arma de cerâmica que passava no raio-x. E aí eu lembro de outros amigos, molecada, que jogava bola, tipo o tio Deva.
O Dave, Eric, tem uma arma. Eu gostava de falar de arma. Não entendia bosta nenhuma, mas queria falar de arma. Tem uma arma, cara, tem 4 canos, ela é de cerâmica, a bala é de cerâmica, e o cara não pega no raio-x, e ela é super... E sabe, aquele folclore nascendo. Eu ouvia essa história e eu tenho uma memória foda, eu lembro de tudo. Tipo, desde quando eu era criancinha, eu lembro de tudo. Tudo que me falavam, eu lembro, eu tenho uma memória foda para coisas que me interessam. E eu lendo esse livro, eles vão falar das prop guns, que são as armas de filme. Diferentemente do Brasil, onde eles literalmente furam o cano e botam um pino, porque aí você trabalha com festim e a arma cicla normal durante a filmagem. Hoje em dia não precisa nem disso. Você pega um airsoft que cicla normal, uma blowback, e bota só o CGI do foguinho e a cápsula voando. Mas aqui nos Estados Unidos, prop gun é de verdade. Tipo, a arma, leva prop porque é arma de uma empresa que aluga para filmes. E como a Glock bateu no mercado. E aí o cara que representou a Glock nas prop guns, ele veio no segundo Duro de Matar, com o John McClane. E aí eu descobri de onde veio a história que me contaram lá quando eu era molequinho, cara. Lá quando eu era pivete. Que é desse trecho do filme aqui. Pulled a Glock 7 on me. You know what that is? It's a porcelain gun made in Germany. Doesn't show up on your airport x-ray machines here, and it costs more than you make in a month. E aí o cara conta isso no filme, cara, no livro. E aí que eu fui entender, eu não lembrava desse trecho do filme. A galera pegou um trecho do filme e trouxe isso para a realidade. E o que o cara ficou mais puto foi, cara, eu fui o consultor dos redatores. Eu expliquei tudo da arma. Mas os caras resolveram escrever o que eles tinham em mente. E aqui nos Estados Unidos realmente existiu essa fábula. E os jornais repetiram isso, mas não como no filme. Porque o que chegou para mim no Brasil era a história da arma de cerâmica do John McClane. Que nem chamam de Glock 17, né? Chama de Glock 7, Glock 7. E aí, cara, eles contam nesse livro o seguinte. Eles pegaram uma Glock, pessoal da ATF, e colocaram nas malas para passar no aeroporto, no raio-x. E a Glock passou. E aí, tipo, criou um boom. Tentaram proibir as armas de plástico, né, que eles chamavam as armas de plástico. O que a mídia norte-americana suprimiu foi que, no mesmo dia que esse órgão valoroso do Departamento de Estado norte-americano passou as Glocks, eles conseguiram passar uma 1911, um revólver 357 Magnum e uma outra pistola que eu não lembro o nome agora. Todas as armas de metal passaram junto com a Glock. Só que a mídia só falou da Glock. Por quê? A Glock, desde quando ela bateu no mercado americano, a primeira impressão foi, que arma feia. Só que aí vem um apelido da Glock. O AK-47 das pistolas. Porque a Glock não falha. E eu tenho que concordar. Glock, uma das propagandas dela, foi até desse vídeo do Edwin Sarkisian, ele quis provar isso. Então eu vou botar o trechinho, é do Edwin Sarkisian, o canal dele é legal, tá aqui, eu dou crédito. A Glock atira até debaixo d'água, coisa que outras pistolas não fazem. Funciona, cara. Por que a mídia bateu nas armas de plástico? Porque ela estava arrebentando os fabricantes americanos, Smith & Wesson. Por quê? Diferentemente do Brasil, e isso vocês vão perceber uma política de algumas empresas brasileiras. Se você tem uma vila, e essa vila tem uma delegacia de polícia, e qual que é a tua referência de arma? O que a tua polícia usa? Se você vê a tua polícia carregando um Smith & Wesson 357 Magnum, você vai comprar um Smith & Wesson 357 Magnum. Só que se você vê a tua polícia carregando uma Glock 17, você vai comprar uma Glock 17. E o que a Glock fez quando chegou nos Estados Unidos?
E ela tem esse programa até hoje. Glock é muito barato de produzir. Muito barato mesmo. Tipo, se eles venderem uma Glock por, sei lá, $400, para ele, custo de uma Glock, não chega a $200. O que eles fazem? Eles foram nos departamentos de polícia, compraram as armas da polícia e entregaram as Glocks 17. Entregaram as Glocks 17. Quando o público americano começou a reparar na polícia, a polícia tinha abandonado os revólveres e começado a usar Glock 17. Porque a Glock estava comprando as armas da polícia e dando essas armas por um preço de custo para a polícia. O que aconteceu nesse período que a Glock chegou aqui, que foi entre 82 e 85? Logo depois, em 87, aconteceu o tiroteio de Miami, que mudou a forma de abordagem da polícia. E aí entrou a briga dos carregadores de alta capacidade. A Smith & Wesson criou o calibre 40 Smith & Wesson, baseado no 10mm e tudo mais. E aí, eles apresentaram no SHOT Show em Miami. Esse representante da Glock nos Estados Unidos, que era um cara que tinha uma técnica muito boa e criou essa técnica de comprar armas da polícia, esse cara ele era alemão, ele não era americano, ele era alemão naturalizado, aqui nos Estados Unidos. Ele viu esse calibre, ele sabia da história do tiroteio de Miami, tem um monte de contos. Se alguém quiser que eu conte a história do tiroteio de Miami, coloca nos comentários, eu vou tentar fazer um vídeo sobre isso. E o ponto .40 vou chamar de ponto .40. O ponto .40 iria virar o calibre padrão das forças de policiais dos Estados Unidos. Esse cara, que era o representante da Glock, que tinha criado toda essa estratégia de compra da Glock, ele chegou e pegou um cartuchinho de ponto .40, pôs no bolsinho, levou para a Áustria, entregou na mão da engenharia da Glock. E os caras simplesmente pegaram uma Glock 17, simplesmente fizeram um cano que calçava ponto .40. Esse aqui é um 357 SIG, minhas armas tudo muito chique. Mas essa é uma Glock 22. A Glock 22 nada mais é, nada, cara. E eu falo isso por A mais B. Eu tenho, tanto é que eu estou usando um cano de 357 SIG nessa. Que uma Glock 17 com um cano que calça ponto .40 e o magazine. Você tem que trocar o magazine. E diminui uma ou duas na capacidade, não lembro agora de cabeça. Eles basicamente pegaram a Glock 17, modificaram, e quando a Smith & Wesson introduziu as pistolas .40, que é essa pistola aqui, que eu não lembro o nome agora, até bem bonita, eu quero comprar essa pistola. A Glock apareceu com a Glock 22. Adeus, mercado. Adeus. Adeus, Smith & Wesson. Nessa época, a Smith & Wesson foi comprada por um conglomerado britânico. E estava ruim das pernas. A Glock estava arrebentando. E aí, o que aconteceu? Lembra das armas de plástico? Lembra que ela passava no raio-x, assim como passava todas as outras? Bom, Nova York, não podia deixar de ser, né? Nova York proibiu arma de plástico. Proibiu. Nova York proibiu armas de plástico. Sempre eles. Só que a Glock e esse presidente alemão, que era o presidente da Glock nos Estados Unidos, era muito safo. Quando você registra a sua arma em Nova York, você tem que colocar que arma você registrou. E todo mundo queria o AK-47 das pistolas, que é a Glock. Então, o que ele fez? Ele foi no chefe de polícia de Nova York, que era esse Bambambam, puxou a lista das armas que estavam registradas no nome dele, e qual não foi a surpresa? Que era uma Glock 19. E aí ele fez uma
comprou jornal e um monte de coisa e botou aquela puta propaganda. O cidadão não pode se defender, mas o chefe de polícia de Nova York anda com uma Glock 19. Cara, arrebentou o mercado. Arrebentou. Então, a Glock, melhor do que uma arma muito foda, a Glock foi muito agressiva em propaganda. Muito agressiva. Aconteceu um caso muito antigo de uma Glock 21 em 45 ACP que explodiu e machucou a mão do cara que estava manuseando a arma. A Glock nunca deixava um processo chegar a ser julgado. Esse cara era um veterano da Força Aérea Americana. A Glock chegou nele e, com um grupo de advogados dele, falou o seguinte: o teu processo, se você ganhar, vai te dar $30 mil. Eu te dou os $30 mil. Agora você para o processo, promete, assinando que nunca mais vai falar nada da Glock e me entrega a arma. A Glock trabalha desse jeito. Ela não deixa a falha aparecer. Então, eles sempre calavam. Está tudo contado nesse livro, não estou inventando. O tio Misso não está inventando história, não. Está contado nesse livro. E o que acontece com as armas que eu contei lá no começo, que a Glock comprava, vendia as armas para a polícia nesse blue label, a preço de custo. Isso existe até hoje. Se eu não me engano, eles estão fazendo isso em São Paulo. Não sei. Essas armas que eles compravam das outras polícias, eles pegavam essas armas da polícia e davam a Glock Blue Label ao preço de custo. Essas armas que eles pegavam dos outros departamentos de polícia, eles revendiam em feiras de armas. Revendiam. E isso acontece até hoje. Até hoje. Tipo, cadê minha? Essa Glock 21, ela é veterana da polícia. Essa arma, eles pegaram da polícia, venderam um lote novo, geração 4, 5, não sei. E essa geração 3, eles repõem no mercado. Eu paguei dessa arma 200, com taxa tudo, saiu $330, numa G21. No mercado ela custaria 500. Vamos falar que o preço dela era 299, que ela foi vendida. Como o preço de custo nunca ultrapassa $300, tipo, eles ganharam na venda e ganharam na hora que venderam o preço original dessa arma. Então, quando eles trazem essas pistolas para o mercado civil, que era a polícia, era uma pistola da polícia, eles estão ganhando dinheiro duas vezes. A Glock não perde nada. E aí que você vai entender de algumas empresas no Brasil querendo colocar as armas deles embustidas na polícia. Só que o brasileiro não tem essa cultura de querer a arma do polícia. Você entendeu? Ah, o polícia está usando uma P10, uma CZ. O cara não quer, o cara quer a arma dele, o cara quer a arma que o influencer dele está usando, que o campeão do tiro está usando. Ele não quer aquilo ali, você entendeu? E eles tentaram fazer isso em alguns lugares, mas nos Estados Unidos funciona melhor. E eles ganharam muito dinheiro, porque quando eles pegam a arma da polícia, trazem para o mercado civil, eles basicamente ganham o preço daquela arma que eles venderam como Blue Label para a polícia. Seria metade do preço, eles venderam a arma usada por metade do preço também, aí eu comprei felizão. E tipo, eles ganharam o dinheiro deles cheio, totalmente cheio. Tipo, a Glock é muito mais que a arma, a simplicidade, são 32 peças. Um ponto muito interessante do porquê que a Glock foi tão inovadora que esse autor trouxe no livro, e isso eu concordei, tipo assim, instantaneamente. Na hora que ele falou isso no começo do livro, eu falei, cara, esse livro é para mim. Todas as armas se repetem. Então, tipo, se você olhar a P38, parece meio uma bereta, né? Se você puxar o slide mais para frente. Se você olhar aqui, tipo, a High Power, a CZ75 bebeu muito dessa água. Todo mundo meio que se repete. Por que todo mundo meio que se repete? Todo mundo meio que se repete por uma questão óbvia. Ferramenta. Ferramenta era muito caro, velho. Para você fazer uma usinagem disso,
sabe? É muito caro o ferramental. E o ferramental não é só a pontinha que come o metal. É o dispositivo que segura isso na base para ser usinado. Você entendeu? Essas são as matrizes de fundição em algum momento. Ferramental é tudo que envolve na produção, desde uma ferramenta de suporte, a uma ferramenta de fundição, a uma ferramenta de usinagem dedicada. Ferramental é muito caro. Muito caro. E o porquê que o Glock se desvencilhou de tudo isso? Porque ele não tinha o vício do ferramental. Quando ele imaginou a pistola dele, foi independente de ferramental. Ele começou do zero. Ele começou do zero. Por que o Gaston Glock não caiu nessa mesmice? Porque ele não tinha ferramenta. Ele não tinha ferramenta, cara. Por isso que ele não caiu nessa mesmice. Tanto é que se você olhar a Glock depois da Glock 17, isso aqui é 17 Large, isso aqui é uma Glock 22. A Glock é sempre Glock. Da Glock 17 até a Glock 44, Glock é Glock. Muda a textura, muda um pouquinho o comandinho aqui dentro. Umas são 2 pinos, outras são 3 pinos que travam o mecanismo de gatilho. Mas, tipo, Glock é Glock. E isso prova a teoria do Barrett. Gaston Glock não caiu nas mesmices das pistolas porque ele não tinha ferramental. Quando ele idealizou o projeto dele, foi do zero. E aí que ele trouxe toda uma inovação. Isso que é interessante. E essa teoria se prova porque a Glock, desde a Glock 17 até a Glock 44, é a mesma coisa. A Glock não muda. Isso prova a teoria do ferramental, que o ferramental é caro. E o ferramental guia os seus novos projetos. E tem outra questão de custo também, né, cara? A Glock é muito barato de se produzir. 32 peças. A Beretta 92F, que foi a concorrente direta dela, tem 72 ou 74 peças, cara. E todo o processo de usinagem, só o tempo de usinagem do chassi da arma, comprado com a injeção do polímero, cara, você não bate uma indústria pequena produzindo esse tipo de arma. E com o advento de CNC, cara, acabou. O padrão é esse. Tanto é que todo mundo se copia. E de posse de tudo isso, você entende o protecionismo de um mercado americano, baseando em empresas típicas americanas, grupos de comunicação norte-americano tentando barrar, estados tentando barrar isso, tentando proteger, chegando num momento que essas empresas simplesmente desistem, porque os projetos não funcionam, não tem a funcionalidade numa AK-47 pistola, a Glock, e todo mundo tentando mover esse mecanismo para travar a venda dessa arma no mercado americano. E tipo, não conseguiram, porque baseado numa estratégia de venda muito eficiente, baseado num foco de mercado, sempre baseado em polícia, e num custo de fabricação muito baixo. E, tipo, até desarmamentista, eu não vou chamar de desarmamentista, eu vou chamar de armamentista que não saiu do armário, tá ligado? Tipo, o Schwarzenegger aqui, ó, nesse vídeo, né? Entre a Bíblia e a Glock, ele fala relógio, ele não fala Glock, tá dando legenda. Isso aqui é um armamentista que não saiu do armário, né? Armamentista que não saiu do armário, né? Pseudo-desarmamentista. A cultura pop trouxe essa arma para ser o sucesso de mercado. A forma de abordagem dela, a vender para policiais por preço de custo, caiu no gosto popular do norte-americano. E tipo, é uma arma genial. Cara, 32 peças, são 32 peças, sabe? Eu desmonto ela com um puxador de pino, com exceção dessa mira e dessa, que é mais trabalhoso, eu vou precisar de uma ferramenta específica, e outra mais difícil aqui. São um puxador de pino, eu boto essa arma inteira em 10 minutos desmontada. A facilidade de customizar gatilho nessa arma é um sucesso, cara. Tipo, eu não uso Glock, eu já deixei isso muito claro.
que é a forma como eu porto arma, com cinta abdominal. Eu prefiro dupla ação, com cão. É a minha opção. Mas, tipo, nada bate uma Glock. E o que você vê aí são cópias, né? Isso é aqui de knockoffs. São cópias de Glock. Só isso, tipo, todas são cópias de Glock. Muda um detalhe na ação híbrida, muda um detalhezinho ali na mola, muda um detalhezinho no slide. A minha é diferente. Mas todas... Existe um momento no mercado de pistola. Até há pouco tempo a gente estava discutindo a inovação. Você não tem nada novo depois do AR-18, do AR-15. Nada novo. Isso eu bato de frente com qualquer um. Você não consegue mostrar nada novo para mim depois do AR-15, do AR-18. Nada. A K-47, até AR-15 e AR-18, depois disso você não me mostra nada, cara. Não existe nada novo depois disso. Só que em 1982 você tem a inovação no ramo da arma pequena, a arma de porte, e a Glock. A Glock conseguiu quebrar esse estigma. Tipo, o que você tem aqui é tudo novo. Mas é basicamente isso. Eu queria contar essa historinha um pouco diferenciada da Glock. Vai vir mais histórias. A história industrial atrás é muito interessante. Mas é isso aí. Valeu, galera. Um abraço.